pastor Vanderlei, a pastora Cátia, por essa confiabilidade de poder estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Agradeço também ao Gilmar, que foi esse canal de bênção, me fez o convite, tinha como eu não recusar. Aleluia, como a gente fala, a primeira apreensão é que fica, né? Primeira vez que eu vim aqui, eu amei estar com os irmãos, de louvar o Senhor com os irmãos. Eu espero voltar mais vezes, porque aqui eu já considero a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra de Deus diz, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós estamos vivendo em um tempo que o inimigo ele tem operado muito no meio dos irmãos, trazendo dissensão, trazendo discórdia, aleluia, mas eu louvo a Deus, eu engrandeço o nome do Senhor, aleluia, pelos irmãos aqui desta casa ser unido, glória a Jesus, que Deus possa continuar operando grandemente sobre este lugar. Já tenho sentido grandemente, desde o momento que eu coloquei os pés nesta casa de oração, já podemos sentir a presença do Senhor, que é notória aqui neste lugar. Como eu disse aqui, aleluia, que uma coisa é certa, que nós não iremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, porque enquanto nós estamos aqui, meu irmão, nós estamos sendo fortalecidos, porque nós estamos vivendo dias maus, ou seja, há uma necessidade de nós, aleluia, estar na casa do Senhor, porque aqui o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos reveste de todas as armaduras dEle, porque o inimigo ele tem lançado dardos inflamados sobre a igreja do Senhor, e muitos têm parado no meio do caminho, muitos têm caído, mas nós estamos aqui mesmo tendo pouca força, nós não temos negado o nome do Senhor, nós não temos deixado de te adorar, porque nós sabemos para que nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra na noite desse dia, juntamente com os irmãos, que fica no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 27 ao 31. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, digam amém. Quem não achou, diga espere por mim. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 27 em diante, que diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casas, em irmãos, em mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Quem crê nesta palavra, louve ao Senhor com as suas palmas, com os seus glórias, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Palavra que hoje estaremos, aleluia, meditando, observando, é uma palavra de extrema importância para os dias ao qual nós estamos vivendo. No Evangelho de João, capítulo 15, a palavra de Deus ela vai dizer que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas aos Romanos, ele vai dizer que todos haviam sido destituídos da sua glória,
todos haviam pecado, mas através do nosso Senhor Jesus, através da graça, aleluia, é o que nos faz estar aqui nesta noite. Porque creio aqui que muitos não nasceram no berço do Evangelho, creio que muitos aqui vieram do mundo, louvado seja o nome do Senhor, aonde muitos olhavam, diziam que não tinha mais jeito, que não ia chegar a lugar nenhum, mas como nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E nós podemos dizer, meu irmão, que nós somos um milagre. Louvado seja o nome do Senhor, por estar, aleluia, na presença do Senhor, por estar, aleluia, servindo ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aleluia, e nós não fomos escolhidos pelo homem, nós fomos escolhidos pelo Senhor, aleluia, nós somos um povo escolhido por Deus, povo eleito, aleluia, geração eleita, aleluia, e para que nós viéssemos estar aqui, não foi fácil, irmão, aleluia, foi pago um alto preço, para que hoje nós viéssemos estar na presença do Senhor, aleluia, e nós fomos chamados para uma grande obra, aleluia, nós fomos chamados, aleluia, como porta-voz do Senhor, como ministro do Senhor, as testemunhas do Senhor nessa terra. Nós somos comparados como a luz do mundo, nós somos comparados como o sal da terra, como astros deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, através de mim, através de ti, aleluia, vidas são libertas, vidas são transformadas, aleluia, mas para isso, meu irmão, há um preço a pagar, não é de qualquer maneira, aleluia, que o Senhor, Ele vai nos entregar algo precioso. Temos que renunciar a cada dia às nossas vontades, aleluia, os nossos egos, porque nós habitamos dentro de um corpo que ele tende mais a inclinar para o pecado do que para a presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que há uma batalha constante entre a carne e o espírito, aleluia, um milita contra o outro, mas nós louvamos ao Senhor, porque dentro de nós habita o Espírito Santo, e vai prevalecer na nossa vida quem mais nós alimentarmos. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o contexto desta palavra, a palavra ela vai dizer a respeito de um jovem rico, aleluia. Nós podemos ver essa história sendo contada nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e no evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. São contados de forma diferente. Ao evangelho de Mateus é contado para os judeus, e ao evangelho de Marcos aos romanos, e ao evangelho de Lucas aos gregos, mas com uma só finalidade, aleluia, é de aproximar aos que estavam ouvindo esta palavra, aleluia, para a presença do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele não veio a este mundo para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o contexto desta palavra, aleluia, Jesus ele vai se deparar não só com o jovem rico, mas com homens que estavam ali diante dele, aleluia, que queriam distorcer a palavra do Senhor, queriam pegar a Jesus nas suas palavras, mas o próprio Jesus disse: a palavra que eu vos digo, eu não vos digo de mim, a palavra que eu vos digo são as palavras que eu tenho ouvido de meu Pai. E é esta palavra que nós temos ouvido neste século presente. E nós vamos ver um jovem que a Bíblia faz questão de relatar,
de falar que ele era rico, ele possuía riquezas, ele possuía, aleluia, propriedades no seu nome. E este homem, ele chegou diante de Jesus e disse a ele: bom mestre, ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Ou seja, Jesus, ele sendo filho de Deus, ele não quis a glória para ele, ele honrou, deu a glória para o Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como ele disse, Jesus disse para Tomé: Tomé, eu estou convosco há tanto tempo, aleluia, como você me diz, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Jesus, ele veio nessa terra, aleluia, para testemunhar as glórias do nosso Senhor Deus. Aleluia. E aqui Jesus, ele diz para ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, e honrar o teu pai e a tua mãe. Se nós observarmos, aleluia, os mandamentos que Jesus diz para este homem, tudo se relacionava ao quê? Ao seu próximo. Foi falado aqui nesta noite a respeito dos mandamentos. Nós vemos ali que quando o povo, ele sai do Egito e entra no deserto, Deus, ele dá uma ordem para Moisés subir ao monte e ali escrever as tábuas da lei, para que o povo viesse andar segundo a lei, porque o povo, ele viveu durante 400 anos no Egito, e ali eles aprenderam os costumes, aleluia, ali de dentro do Egito. Mas para que nós viéssemos, para que eles viéssemos contemplar as maravilhas do Senhor, viver o propósito, o chamado do Senhor, havia uma necessidade deles aprender mais do Senhor. E nós vemos ali que muitos não atentaram para os mandamentos do Senhor. Muitos queriam viver de qualquer maneira. E aqui nós vemos que Jesus fala a respeito dos mandamentos para ele. E no Novo Testamento, a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos. E quais são esses 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia. Como nós dizemos que nós amamos ao Senhor que nós não vemos e não amamos o nosso próximo que está do nosso lado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém haverá Deus. E nós vemos que quando Jesus, ele disse isso para este jovem, ele vira para o Senhor e diz assim: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Mas o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 16, que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem, muitas das vezes, ele vê o que está aparente, ele nos conhece por fora, mas Deus, ele nos conhece por dentro. Aleluia. Deus, ele sonda os nossos corações. Aleluia. Deus, ele nos conhece bem melhor do que nós mesmos. Às vezes nós achamos que nós se conhecemos, aleluia, mas nós, na verdade, nós não nos conhecemos. Aleluia. E Jesus virou para ele e disse: falta uma coisa. Aleluia. Falta uma coisa. Mas antes de Jesus falar isso para ele, que faltasse uma coisa, ele disse assim, olhando para ele, o amor. Jesus nos ama
independente dos nossos erros, das nossas falhas, Ele nos ama. Aleluia. Portanto, que a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, aleluia, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus diz mais, que Deus corrige aquele quem ama. E Jesus olhou para ele e disse: falta uma coisa, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. A Bíblia faz questão de relatar que aquele homem se entristeceu. Aquele homem, ele turbou o seu coração, porque ele estava tão apegado nas suas riquezas, nas suas propriedades, que ele não quis renunciar. E nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão agindo desta forma. Muitos estão abandonando ao Senhor por causa dos seus bens materiais, por causa de filhos, por causa de coisas perecíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que nós só estamos nessa terra de passagem. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso vai ficar. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, não foi só para nos dar uma boa casa, um bom carro, uma conta cheia, não. Ele veio a este mundo para nos dar vida eterna. O único que veio a este mundo e pregou sobre vida eterna foi o nosso Senhor Jesus. Aleluia! E Ele disse para os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei para o meu Pai e eu voltarei para vos buscar. É por isso que João, aleluia, lá em Apocalipse, ele disse: guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia. Meu irmão, guarda o que você tem, porque por amor de Deus, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias o inimigo investe contra as nossas vidas, para tentar nos parar, para tentar nos tirar da presença do Senhor. E muitas das vezes, aleluia, ele vem no momento da nossa fraqueza. Foi falado aqui nessa noite de deserto. Nós vemos que o próprio Jesus, ele não foi isento. Ele foi conduzido para o deserto ali, pelo Espírito Santo. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia. E quando estava terminando os seus dias, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. Ou seja, no momento da sua fraqueza, Satanás se apresentou para ele e disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Mas Jesus, alicerçado na palavra, disse para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu Deus! O Senhor não quer que nós venhamos ser apenas um ouvinte da palavra. Não. Ele quer que nós venhamos praticar essa palavra. Porque no momento, meus irmãos, das nossas adversidades, no momento das nossas fraquezas, que o inimigo se apresentar para tentar, nos tentar, aleluia, através da palavra do Senhor, nós iremos vencer. Porque no Evangelho de Lucas a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e vindo o vento, as tempestades, aquela casa se manteve firme, porque estava alicerçada sobre a rocha. E essa rocha é o nosso Senhor Jesus, a pedra de esquina, rocha inabalável. Aleluia. Não foi assim que o Senhor Jesus disse para Pedro: aleluia, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti, contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, dentro de mim, dentro de ti, aleluia, habita o Espírito Santo do Senhor. E o inimigo, ele luta dia e noite, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, se retire de nós. Aleluia, mas nós estamos aqui na presença do Senhor, crendo nas promessas do Senhor.
E voltando para a palavra, aleluia, a palavra disse que aquele homem, ele se entristeceu e se retirou. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: quão dificilmente entrarão no reino do céu os que possuem riquezas. É muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus que aonde estiver os vossos corações, ali estará o teu tesouro. Aleluia. Porque não tem como nós, aleluia, servimos ao Senhor e servimos a riqueza. Porque ou há de nós agradar a um e desagradar a outro, ou desagradar um e agradar a outro. Não tem como nós servir a Deus ou Mamon. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele traz a responsabilidade e a atenção dos discípulos, que ouvindo essas palavras, se admiraram. Mas Jesus novamente disse para ele, porque Jesus, ele retornou e repetiu esta palavra, para que os discípulos não viessem cair no mesmo ato, para que os discípulos não viessem seguir os mesmos caminhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Jesus orientando, mesmo Jesus instruindo, um deles se perderam, que todos conhecem, que foram Judas Iscariote. Andou ao lado do mestre, viu os milagres, mas mesmo assim vendeu o nosso Senhor por 3 moedas. E quantos nos dias atuais têm se vendido? Quantos têm virado umas costas? Aleluia! Para nós estarmos aqui hoje, meus irmãos, foi pago um alto preço. Aleluia! E o preço foi de sangue. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só havia uma possibilidade, meu irmão, de haver salvação para a igreja, para o povo, era através da vinda do nosso Senhor Jesus. Como eu disse aqui no princípio, que todos haviam sido destituídos da glória do Senhor, todos haviam pecado, mas através do nosso Senhor, aleluia, nós fomos reconciliados com o Pai. Através do nosso Senhor nós obtemos a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós sabemos que tudo que nós passamos dentro da obra do Senhor, ela não é em vão. Aleluia. Tudo há um propósito. Deus não permite dor sem propósito. Aleluia. Você não está nessa sozinho. Aleluia, Deus está ao seu lado, Deus está te dando força. Não foi assim que o Senhor disse para Paulo, que orou 3 vezes ao dia para que o Senhor viesse tirar um espinho da sua carne, e o Senhor virou para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E se nós estamos na presença do Senhor, aleluia, foi porque nós perdemos algo. Nós não viemos para a presença do Senhor, aleluia, tudo dando certo. Aleluia, o Senhor quer que nós viemos no amor, mas muitas das vezes nós opinamos vindo na dor. Aleluia. Creio que muitos aqui passaram no vale da sombra da morte. Creio que muitos aqui vieram para a presença do Senhor em cima de um leito de um hospital. Aleluia. Creio que muitos vieram aqui com a vida destruída, casamentos, lares destruídos. Aleluia. Mas louve ao Senhor que restituiu tudo aquilo que nós perdemos. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, nós não perdemos quando nós viemos para a presença do Senhor. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós só ganhamos. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de ti, achá-la-á.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, porém, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Quantos olhavam para mim, olhavam para ti e diziam que não tinha mais jeito, que nós não íamos chegar a lugar nenhum? Aleluia, como falamos aqui no louvor, aleluia, que nós éramos um derrotado, aleluia, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem começou uma boa obra, está lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, aperfeiçoará até a vinda do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, aleluia, nós estaremos sendo aperfeiçoados. Aleluia. Deus, Ele te chamou, aleluia, e Ele garante, aleluia. Mesmo tendo pouca força, nós não temos negado ao Senhor. Mesmo tendo pouca força, nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 31 diz assim: porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Quantos que, creio aqui que muitos conhecem, que era uma bênção na presença do Senhor, homens, mulheres que foram usados na presença do Senhor e hoje se encontram lá no mundo. O Senhor, Ele tem nos dado uma oportunidade de estar feito uns trabalhos nas ruas, nas comunidades. Deus, Ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas, pastores, presbíteros, pessoas que tinham cargos eclesiásticos e estavam nas drogas, no tráfico, nas ruas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os dias trabalhosos, nós estamos pregando a palavra e muitos não têm atentado, muitos não têm dado crédito. Nós estamos vivendo os dias que o apóstolo Paulo disse: no final dos tempos muitos iriam se apostatar, dando os ouvidos a falsos profetas, a falsos doutores. Muitos iriam atrás de revelações, muitos, aleluia, fariam do rebanho do Senhor de comércio. A porta, ela ainda continua estreita. Tem muitos pregando que Deus vai dar, que Deus vai abrir. O que Deus tinha para fazer na nossa vida, Ele já fez. O que nós queremos que o Senhor faça mais por nós? Ele despiu da sua glória, Ele se fez carne, Ele veio aqui, pagou um alto preço, aleluia, deu a sua vida, aleluia, foi pregoado na cruz. O que nós queremos que o Senhor faça mais por nós? Aleluia. Ou seja, nós temos que cada dia, meu irmão, renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia. O reino do céu é tomado à força. Você está aqui não representando só a ti, mas você está aqui representando a sua casa, a sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o teu filho, a tua filha, seu esposo, a sua esposa ainda não estão na presença do Senhor, é só questão de tempo. Persevera, que será salvo tu e a tua casa. Não foi assim que o carcereiro disse? Paulo disse para aquele carcereiro, lá em Atos capítulo 16, o que eu farei para obter a vida eterna? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
você é instrumento, você é canal de bênção, você é espelho, você é referência dentro desta obra. Às vezes o inimigo coloca nos nossos pensamentos que nós não temos, que nós não estamos sendo vistos, aleluia, que nós, aleluia, nós não estamos sendo reconhecidos. Você está sendo reconhecido sim, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele tem contemplado o teu esforço dentro da obra dEle, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Esforça-te, tem de bom ânimo, grandes coisas o Senhor ainda irá fazer as nossas vidas. Aquele que crê, como diz as Sagradas Escrituras, farão obras maiores. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos as obras que o Senhor fez quando veio na terra, aleluia. Assim o Senhor quer fazer sobre a igreja. Tudo é possível que crê. Se você crê, vidas serão libertas. Se você crê, vidas serão transformadas. Se você crê, aleluia, milagres irão acontecer. Aleluia. Muitas vidas irão entrar por essas portas. Aleluia. E Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Aleluia. Ele usa desde do ministério, aleluia, até os membros. Aleluia. Todos nós aqui somos membros de um corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui um precisa do outro. Assim como o pastor, aleluia, ele precisa da igreja para ajudar, assim também a igreja precisa do pastor. Aleluia. Um precisa do outro. Aleluia. Deus disse: diga ao homem, aleluia, diga ao fraco que eu sou forte. Aleluia, nós dependemos do Senhor, irmão. Aleluia, glória a Deus. E que nós possamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração e vigiar a todo momento, para que nós não venhamos entrar em tentação. Aleluia. Viva o chamado, irmão. Não aceite as propostas que o mundo tem oferecido. Aleluia. As propostas, os manjares é momentâneo, é passageiro. O que o Senhor, Ele tem para nós é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo venha continuar falando ao coração da igreja. E eu gostaria de finalizar esta palavra louvando ao Senhor nesta noite, com um hino ao qual o Senhor, Ele colocou no meu coração. E eu gostaria de estar louvando juntamente com a igreja, cujo título diz: sou um milagre. Nós somos um milagre. Vira para o teu irmão e diga: nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Você é um milagre. A sua família é um milagre. Seu casamento é um milagre. Aleluia. Amém? Pode soltar. Aleluia. Aquele que souber, me ajude nessa noite. Meu Pai, glória a Deus. Aleluia. Nós reconhecemos, Senhor, tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor tem feito. Oh, glória! Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Oh, aleluia. Glória te damos, Pai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Meu Deus! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.
haverá um milagre. Tu de mim vem descendo o rio, pra me dar a vida desse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Oh, aleluia! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida desse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus. Quem sabe louva Ele nessa noite? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Oh, milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A igreja, oh aleluia! Aquilo que parecia impossível, oh aleluia! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aleluia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e as palmas louve a Ele nesta noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tira o microfone depois aí. Amém, que bênção, hein? Amém, Deus abençoe. Pode escrever. Obrigado, tá, Varão? Amém, que bênção, hein? Nós já estamos terminando, vamos fazer mais uma oração, amém? E logo após estaremos fazendo os anúncios que precisam ser feitos e observados, e estaremos indo para a nossa casa com mais fé, com mais amor e com mais esperança, amém? Glória a Deus. Eu não sei vocês que nos assistem aí pela rede, né? Mas Deus falou com a gente. Para Deus, meu amigo, minha amiga, tudo é possível, tá bom? Só Ele pode te ajudar. Tem coisas que só Jesus. Outras coisas a gente pode até fazer, orar por você, te visitar, mas tem coisas só Ele. E Ele quer fazer isso com você. Amém? Pastor, como eu faço então para poder receber isso tudo? Olha, confia no Senhor, entrega o teu caminho para Ele, confia nele, porque Ele vai fazer muito mais por você, não é isso? O carcereiro disse: o que Ele fazer,
e Paulo e Silas falaram para ele: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Esse é o projeto de Deus, é o plano de Deus para toda a humanidade, salvar toda a nossa casa. Amém? E a gente não deve desacreditar desta verdade. A gente precisa orar, clamar. Meu irmão, mas o menino é isso, a menina é aquilo, não tem problema. Para Deus é uma bênção. Para Deus tem jeito sim. Deus pode mudar as circunstâncias. Amém? E a gente precisa crer. A gente não pode só falar de fé. A gente precisa vivê-la, vivenciá-la. Amém? Hebreus, né? 1:1. A fé é a certeza da coisa que se espera e a convicção de fato que você não vê. Hebreus 11:6 diz pra gente, 11:6, diz que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus quer te galardoar, Deus quer te curar, Deus quer te renovar, Deus quer te levantar, Deus quer transformar a sua vida, melhorar seu casamento, a tua comunhão com a tua casa. Deus quer fazer tudo por você. Coloca a sua fé em ação, querido. Amém? Sirva ao Senhor, não é de qualquer jeito, sirva ao Senhor com alegria. Amém? Tudo que a gente faz com alegria nunca se tornará um peso para a nossa vida, pastor. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor com alegria, nada fica pesado, tudo fica light, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Mais uma vez, né? Gratidão a Deus pela vida do diácono Renato, da família dele. Deus abençoe, tá, mano? Nós não temos como te pagar, mas Deus tem. Aleluia! Meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Coloca a mão no seu coraçãozinho. Lembra-se daquela pessoa que você trouxe dentro de você. Talvez esteja dando trabalho, mas está me dando trabalho, está vindo contra mim. Nós falamos aqui, aprendemos aqui na EBD, né, na manhã da sabedoria. Gente, a nossa luta não é contra ele nem contra ela, né? As nossas armas são espirituais em Deus. Amém? O que a gente precisa fazer? Nos revertirmos com as armaduras de Deus, para que a gente possa permanecer firme, de pé, botar o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com o calçado do Evangelho, vestir o cinturão da justiça, a espada da verdade, que é a palavra do Senhor. Muita oração. A gente não ganha obra falando de A ou de B e discutindo com A ou B, ou devolvendo o que ele falou para a gente. A nossa guerra nós ganhamos com o joelho dobrado. É com o joelho que se ganha a vitória. Crente que não ora fica só ouvindo milagre do outro irmão. Joelho no chão, boca no pó e toma-lhe palavra, as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós bendizemos o teu nome santo, queremos te louvar, Senhor, colocar, ó Deus, a nossa casa, o nosso amigo, Deus, o nosso irmão, Senhor, diante do Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que pode, é o Senhor que tem. Nós não temos, não podemos e não fazemos nada, mas nós temos algo dentro de nós que o Senhor pede que possamos usar, é a nossa fé. E nós, Senhor, estamos exercendo a nossa fé nessa noite, declarando, Senhor, que irá acontecer salvação, que já está chegando na nossa casa a libertação, que o Senhor é o Jeová Jireh e a provisão já está chegando. É o Senhor quem está indo lá em casa e tocando e levantando o caído e curando o enfermo e renovando o desanimado. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos nossa família em tuas mãos, nossos amigos. Senhor, tu podes, Deus, repreenda todo mal, Senhor, todo trabalho que foi feito contra ele, contra ela. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então vá, Senhor, com a tua mão forte, como o Senhor, ó Deus, como o Senhor libertou o povo, Senhor, lá no Egito. Liberta este homem, liberta esta mulher,
liberta este jovem, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor deu uma renovação, uma nova oportunidade para a Sansão, para tantas outras pessoas, dê-se uma nova oportunidade, traga um renovo para este homem, para esta mulher, para este jovem, Pai, no nome de Jesus, Senhor, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, guarda a mente e o coração, Senhor, tira toda a malignidade, Senhor, repreenda todo o mal, abençoa esse relacionamento, esse casamento, Senhor, declaramos paz, Pai, no lar, declaramos, Senhor, comunhão do casal em nome de Jesus, fortalecimento em Ti, Senhor, porque o Senhor é a terceira corda, Senhor. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que Satanás venha meter o dedo dele no nosso casamento, na nossa casa, nos nossos filhos, na igreja, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita, Senhor, blinda, Senhor, cerca a nossa casa, acampa os teus santos anjos, né? Em nome de Jesus, nos dê um avivamento interior, Senhor, sede e fome da Tua justiça, sede e fome da Tua palavra, Senhor, abençoa-nos, Deus, que possamos ser homens e mulheres de orações, dobrar o nosso joelho na nossa casa, clamar e invocar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Dá ânimo para este homem, dá ânimo para esta mulher, para eles orarem, intercederem, clamarem ao Senhor pelas madrugadas. Pai, abençoe, Pai, a cada cômodo da nossa casa, a cada metro quadrado do nosso terreno, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos firmados, Pai, na Tua palavra, que diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então nós cremos, nós oramos, nós profetizamos, declaramos a Tua palavra, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre a juventude, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, Senhor, abençoando, Deus, a cada família aqui representada, que forma esta casa, abençoando as famílias que estão ao redor da Tua casa. Muito obrigado, Pai, por nossa vida, nós te oramos agradecidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Gente, domingo é dia 3, não é isso? Domingo é dia 3, nós temos a nossa lição, já vou embora já, tá? Nós temos a nossa lição, venha para a EBD, venha para amanhã da sabedoria se alimentar. A gente não sabe o que vai enfrentar durante o dia, então é sempre bom a gente ler a Bíblia da parte da manhã. Primeira coisa quando fazer é agradecer a Deus pelo dia, louvar o Senhor. E o domingo que nós dizemos, Senhor, o domingo é do Senhor, né? E às vezes a gente troca ele por tanta coisa, né? Será que ele é mais importante? Será que ele é menos importante do que as coisas que a gente troca ele? É para a gente pensar, é para a gente analisar, né? Senhor, será que Jesus falou, ó, se você não deixar pai, não deixar mãe, não deixar filha, você pode se perder. Você pode se perder. É claro que nós não vamos abandonar a nossa família de jeito nenhum. Uma data especial, eu sou o primeiro a falar só, abençoa a tua família, cara. Aproveita e faz uma oração, faz um culto, rapaz. Faz um culto lá, é muito bom. Mas, gente, a prioridade é a palavra de Deus. O plano do Senhor é o seguinte, olha, buscai a Deus em primeiro lugar e ama o seu próximo como a ti. Amar Deus acima de todas as coisas. Deus, eu tenho que amar Deus mais do que meu filho, minha filha, mais do que a Kátia. Eu tenho que amar Deus, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que ter essa consciência que Deus está acima de tudo. Deus está acima de todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive o nosso amor pela nossa família, pela nossa casa. Então, seja forte, meu irmão, minha irmã. Domingo dá um pulo da cama, fala, diabo, tu perdeu esse domingo, porque eu vou estar lá na RBD, me fortalecer, me renovar na palavra, tá bom? Venha receber, querido. Aqui é o quartel, aqui você recebe, porque a batalha está lá fora. A gente não vai brigar aqui não, a gente vai brigar lá fora. Brigar, que eu digo, é usar a palavra, é estar preparado, todo equipado.
para que a gente possa vencer e o nome do Senhor ser glorificado. É a gente comer do rolo, porque tem muita gente lá fora com fome e sede de justiça, e nós temos ela em nós. O que nós estamos fazendo com isso tudo? Nós vamos levar para o cemitério a palavra de Deus? Não vamos compartilhar com ninguém? Se a vontade de Deus é que a gente compartilhe com aqueles que estão lá nas trevas, já que nós somos luz? Pegou, né? Então, queridos, em nome de Jesus, fala, dona Nízia, ela vai chegando assim. Para pedir para os irmãos para estar orando pela gente, que domingo de manhã a gente vai evangelizar. Tá bom. Amém? Beleza. Ok, queridos? Nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas, somos nós. Se botar a luz debaixo da cama, vai iluminar o quê? A casa continua vazia. Não foi para isso que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente para ganhar a vida para o reino dele. Amém? Vamos fazer isso. A diaconisa Nízia, ela veio aqui, né, que Deus colocou um trabalho no coração dela, e domingo ela vai fazer aquele trabalho de evangelização aí. Se os irmãos da igreja quiser, pode acompanhar, mas é que domingo que hora? Depois da escola, depois da EBD? Ou qual horário? Antes da EBD. Tá, beleza. Nós que... ok. Vai lá, tu tem a tua equipe já, né, aquela equipe que tu falou, beleza. Tá bom? Enquanto uns estarão aqui, outros vão estar no campo. Então a gente precisa orar por eles, cobrir eles de oração. Tá bom? Às vezes a gente pega aquela pessoa, né, assim, quer ensinar, pega mais, joga fora. Deus abençoe, te guarde. Aí que a gente tem que redobrar a oração. Amém? Paizão querido, leva-nos em paz. Nos dê um bom sono, uma boa noite, Senhor. O sono do justo, o sono reparador, Senhor. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Esse que talvez tem dificuldade de pegar no sono, alguma insônia. Esse meu irmão, essa minha irmã que às vezes rola para lá, para cá, sente dor aqui, acolá. Em nome de Jesus, Senhor. Que ele não sinta nada a partir de hoje. Que ele durma o sono do justo, em nome de Jesus, que ele seja renovado e revigorado, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja que aguarda a volta de Cristo hoje e para sempre. Todos digam amém. Olhe para o teu irmão e diga: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma boa noite com Jesus. Glória a Deus.